segunda-feira, início da semana, e a política não está de férias. Apenas o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, deram uma pausa e voltam agora em agosto, semana que vem. E a primeira pauta do Congresso é votar no plenário da Câmara se os deputados, os 513, vão ou não aceitar a denúncia do Ministério Público, ao qual acusa o presidente por corrupção passiva. E, tendo em vista a situação do governo, que primeiro tem um presidente que vai para a Alemanha na reunião do G20, dos principais países do mundo, e passa lá como se nada tivesse acontecido. Aliás, o Brasil não teve respaldo, foi insignificante o Brasil na reunião do G20, porque é visível até para o exterior que esse governo do Michel Temer ele é ilegítimo moralmente e politicamente. Então ele volta para o Brasil e aumenta impostos. Só lembrando, lá em Hamburgo, na Alemanha, na reunião G20, Michel Temer afirma por 2 vezes que não há crise no país. E aí ele volta e aumenta os impostos para cobrir os déficits públicos. Se não há crise, por que aumentar impostos para cobrir déficit? Se não há crise, significa que o governo está andando bem. Não é verdade. O próprio governo, em atuar no aumento dos impostos, mostra e prova que há crise sim no país. E mais, ele fala, o presidente da República, que aumentando os impostos vai sanar a dívida pública, a questão da gestão pública, não apenas a dívida, né, mas a questão de equilibrar as contas. E o pior, ele diz que o brasileiro vai entender a crise econômica e por isso vai compreender o aumento dos impostos. Inaceitável essa fala. Não entendemos essa crise. Sabemos que essa crise não é política e econômica, e sim ela parte do princípio moral. É um governo ilegítimo, tem acusações graves de responsabilidade, de crime comum, como corrupção passiva. Faz o jogo sujo da política, que é comprar parlamentares com dinheiro público por meio de emendas parlamentares. Lembrando, a Polícia Federal não tem dinheiro, a Polícia Rodoviária Federal também está parada porque não tem dinheiro. Aliás, até passaporte não estava fazendo porque não tinha dinheiro. E tanto o Senado, a Câmara, quanto os ministros, o próprio presidente, e a justiça brasileira tiveram um aumento significativo de salário. Seria hora de o país passar por uma reformulação na questão de salário, de gasto público interno dentro do governo, e não de cobrar, como sempre se fez no Brasil. Tem qualquer crise política e econômica, quem paga a conta é o brasileiro. Então é um governo igual aos outros, fez uma reforma muito meia-boca trabalhista e provavelmente vai fazer uma reforma muito meia-boca previdenciária, não dando um resultado satisfatório para o país. Essa questão de que a reforma trabalhista vai modernizar a relação de trabalho é balela, vai encher de processo lá na questão do Tribunal do Trabalho. Por quê? Porque não ficou muito claro. O governo ainda federal vai ter que ainda regular isso por medidas provisórias. Isso vai dar uma confusão. Ou seja, é um governo ilegítimo, imoral, está ali sustentado por uma elite política com partidos como o PMDB, que querem que o governo fique no poder, e o PSDB, apenas por cargos políticos e vantagens econômicas. Infelizmente, ninguém está pensando no país. Devemos, como cidadãos, eleitores e brasileiros, fazer uma ação que vise a mostrar ao governo que não aguentamos mais. Não adianta, obviamente, pegarem armas, não é assim que se faz. Infelizmente, na Venezuela, a oposição já está pegando em armas, invadindo instituições públicas, mas não precisamos gerar o caos nesse sentido. Devemos contribuir com as paralisações que vão ocorrer provavelmente no início de agosto. Caminhoneiros, sindicatos, todos querem parar porque não é aceitável uma gasolina acima de R$4. Não apenas vai prejudicar o trabalhador que usa sua moto, seu carro para trabalhar, mas vai prejudicar toda a cadeia produtiva do país.
Se queremos sair da crise econômica, não é por meio de aumento de impostos, mas sim tirando Michel Temer do poder. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.